da aula. Continuando. Oxi, bem barulho. Sim. Isso fica bem mais melhor para vocês, porque nas questões dos vestibulares, eles falam muito sobre movimentos sociais, os conceitos, mas pouco falam como se constrói movimento social, ou questionam justamente como se constrói. E eu explicando para vocês direitinho, vocês vão ter uma boa noção de cada coisa, de cada autor, e como é que é a prática em si. Eu estava pensando se eu fazia uma enquete para vocês de qual movimento social vocês querem aprender primeiro. Hoje eu só vou citar todos. Todos, todos e todos. Aí, nas próximas semanas, a gente vai de um a um e estudando os autores por movimento. Vai ter autor repetido? Vai, porque tem autores que, ao longo do tempo, vão falando de vários movimentos, do que é normal. Vixe Maria, tô com barriga. Já outros só vão aparecer uma vez, outros só vão aparecer em outro caso. Eu vou falar também de artistas que contribuíram muito. E se eu fosse vocês, eu já começava a escutar Racionais MC, porque eles são muita coisa sobre o movimento operário e principalmente o movimento negro. E dúvidas, me procurem. É sério, nessa parte vocês têm que me procurar para dúvidas. Porque tem gente que assiste a aula, lê o texto e não me procura. Muitas vezes acontece alguma coisa e fica, ai meu Deus, eu não entendi. Mas é justamente, esse momento é para entender tudo, tá bom? Vamos lá. Alguma dúvida de início? Ninguém? Não? Sim. Aí eu vou pedir para vocês liberarem o microfone. Quando vocês forem falar, libera o microfone, eu paro tudo e a gente tira a dúvida, tá bom? Não se acanhem. Porque como eu vou estar mostrando a apresentação, eu não vou ficar de olho no chat. Agora, se tiver alguém para entrar, avisa que pelo celular eu observo. E tá horrível essa imagem do monitor, meu Deus. Vai dar assim mesmo. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a qualidade da imagem. Ativar legendas. É que nem tem. Vamos assim. E só somos em 12. A gente tem que ver esse lance da defasagem. Que até a internet deu para vocês. Para justamente acompanhar. Bem, eu vou ver. Mas eu vou tirar um print de quem está participando da aula. E a gente vai começar a conversar isso. Porque como é que vocês vão querer passar se vocês não estão vindo para aula? Não, vocês não, porque vocês estão aqui, mas outros. Chamada feita. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ui. Bom, por aqui eu consigo ver. Está mostrando. Conseguem ver já a tela? Então, eu vou precisar que alguém fale no chat para poder ver. Assim, no chat, que eu botei a câmera para o celular, eu vou poder aqui ver o chat. Porém, eu vou mostrar aqui. Não, não está mostrando. Que delícia. Peraí. Um segundo. Deu para ver agora, gente? Sim, mas importante. Quem quiser, eu vou carregar agora para a sala da aula, gente. Gente, por que aqui travou? Só para saber isso. Que raiva. Mas vocês imaginam, vocês conseguiram fazer as atividades? Deu algum probleminha? Se ninguém falar, eu não vou saber. Jeffrey, mas alguém teve alguma dificuldade? Eu não fiz ainda. Quem não fez ainda, eu não vou matar, não. Não tem problema, não. Tudo bem. Pode fazer hoje.
Não tem problema. Só é importante que vocês façam, porque assim vocês vão exercitando a argumentação. Como eu falei antes, para a redação serve muito. Deixa eu ver. Mas, olha, quem não conseguir enviar, vocês podem simplesmente imprimir, quem sabe imprimir por PDF, e me mandar para o chat. Não tem problema não. Ou se tiver alguma dúvida, pode me chamar. Ixi, eu não sei porque não está compartilhando tela com vocês. Já já faço pelo telefone mesmo. Pronto, sério ainda não, tem mal não. Vamos fazer assim. Vamos, como sempre, para o plano B. Como o negócio não está abrindo, eu vou abrir pelo celular para vocês. Enquanto isso, eu vou citando o que é movimentos sociais. Alguém tem alguma ideia do que é movimentos sociais? Essa aula eu quero que vocês falem, viu? Alguma ideia? Quais são os movimentos sociais que aparecem? Que mais aparecem realmente na mídia, né? É, protestos. Protestos fazem parte dos movimentos sociais. Mas protestos de quê? Que você se lembra? Eu gosto de conversa, gente. Vocês não falam comigo, eu fico triste. Fico achando que eu sou abandonada. Ô, prof, Oi. eu acho que movimentos sociais é tudo aquilo que envolve uma grande multidão que está lutando por alguma coisa em prol de alguma coisa que venha melhorar. Tem muitos movimentos sociais, né, que a gente pode ver que aparecem tanto antigos como os novos, que até aqui na cidade mesmo a gente pode observar como MST, tem a questão de movimentos para como o do voto também, mas é antigo, né? Aí tem muita Uhum. coisa. Não, mas é isso mesmo. É justamente as pessoas se unirem para lutar por algo contra algo. Um exemplo mais emblemático que a gente tem é a Revolução Francesa, que foi o quê? Uma população que já estava cansa de ver. Tem um canal de Max Patterson. Ele veio, saiu do Cariri, eu esqueci o nome da cidade, mas ele saiu do Cariri e foi estudar na França. E ele mostra vários vídeos de vários museus franceses, e de um deles é sobre Versalhes. Literalmente foi um período rococó e os reis eles construíam mansões, eles faziam coisas com ouro e tudo mais, e simplesmente a pessoa estava passando fome. E isso, além de várias outras coisas que explodiram, as pessoas se uniram, lutaram contra os reis, o rei, a rainha e toda a família, matou, né? Todo mundo foi degolado. Mas por quê? Esse foi tão emblemático que as pessoas se uniram para algo, que é o quê? A fome. Lembra quando eu falei para vocês que nós temos necessidades? Então, quando Marx falou da luta dos oprimidos contra os opressores, geralmente é isso. Tá certo, Vanessa, quase que isso é certo. Justamente é isso. É a nossa luta pela sobrevivência. A gente pode adaptar de uma forma bem grosseira, seria o que Darwin falando que é a luta pelo mais forte. Eu estou falando de forma bem grosseira, tá? Só para vocês entenderem de vez. Nas ciências sociais, a gente não trata assim da sobrevivência do mais forte, a gente vê que todo mundo é igual. Contudo, a ocasião, a construção da pessoa é que nos diferencia. E essa luz está muito baixa. Pronto. Que nos diferencia. E o que é os movimentos sociais? É a luta de um grupo. Esse grupo é bem delimitado, por exemplo, o grupo dos negros, das mulheres, estudantil, militar e tudo mais, lutando pelo seu prol, ou seja, lutando pela sua sobrevivência, aumento dos direitos, porque a nossa sobrevivência é mais política agora, não é tão de sobrevivência, exceto o movimento indígena, eles é sobrevivência mesmo, sobrevivência de existirem
literalmente pararem de ocorrer a morte deles. Mas, como a Vanessa está falando, a organização de pessoas contra injustiças que ocorrem na sociedade. Está certo, é uma resposta certa. Porque na Constituição, eu até recomendo vocês abrirem, pelo menos lerem a primeira parte. Todos somos iguais, todos temos direito ao alimento, à saúde e à moradia. Só que, quem são as pessoas que têm alimento, saúde e moradia? Se a gente for para os dados brasileiros, são pouquíssimas pessoas. Boa parte do país não tem saneamento básico. Ou seja, então, se a gente não tem esgoto, a gente não tem saúde, porque a gente tem várias doenças que você é propício a ter. Aí vem o pessoal, é bom para a imunidade. Sim, amigo, mas ninguém quer morar na palafita. Aí você dormindo, acordando, tem rato barato para todo lado. Nós temos, falando de palafita, nós temos direito à alimentação. Essas pessoas que moram, elas comem muito ruim, porque elas sobrevivem. Tem gente que sobrevive com menos de R$ 10 por dia. Bem menos, na verdade. Teve um estudo que gente que tem até R$ 2 por dia para sobreviver. E direito à moradia. Ou seja, essas pessoas que são totalmente fora de alguma residência com todo um conforto, se veem muitas vezes obrigadas a se endividar ou a pagar aluguéis absurdos, praticamente o valor de um salário mínimo, para poder morar em algum lugar. Então, vocês entendem que o movimento social não é tipo, a gente vai lutar por coisa a coisa. Não, a gente vai lutar por várias coisas. E Joab, por que não está indo para lá? Joab mandou agora a mensagem para mim que está indo para lá. Sim. Peraí que eu me perdi. Mas vocês dão para entender que o movimento social aparenta ser uma desordem, mas não é uma desordem. E vamos lá. Como eu já joguei no grupo, quem quiser já pode baixar e tudo mais, temos os lá de movimentos sociais. Vocês preferem que eu só fale e vocês abram aí e vão olhando? Ou eu abro aqui no celular e a gente vai acompanhando junto? Silêncio. Eu vou falar por aqui, vou falando e, e vocês vão. Peraí, então. Como o computador vai me servir de nada? A porcaria toda vez no meu lado. Então, tô dando torta pra vocês. Aí, deixa eu só pegar aqui. Então eu vou fazer assim. Como eu tenho um apoio e vocês. Deixa eu botar pra cá. E vocês podem abrir por aí, eu vou falando. Que agora a imagem parou e tá bonita. Vamos lá. Aí, o que são movimentos sociais? Os movimentos sociais são formados por grupos de indivíduos que defendem, demandam e ou lutam por uma causa social e política. É uma forma de popularização, de organizar e expressar os seus desejos e exigir os seus direitos. São fenômenos históricos que resultam em lutas sociais, que vão transformando e introduzindo mudanças estruturais nas sociedades. O que seria isso? Tudo mais. É literalmente o que a gente conversou agora. É uma pessoa com interesses em comum, divididos por alguma questão histórica, muito foco nisso, divididos por alguma questão histórica. Todos nós somos iguais, porém, nossa formação, nosso crescimento e desenvolvimento é que nos divide. Por exemplo, o movimento feminista. O que nos divide? Uma ideia histórica que mulheres são submissas a homens, que homens devem ditar a vida das mulheres e tudo mais. O movimento negro é porque teve toda uma história de que pessoas de pele escura devem ser tratadas como objeto, principalmente aqui no Brasil. E por aí vai. Aí no segundo slide, quando vocês verem, tá assim, como é feito um movimento social. Aí eu divido alguns pontos. Em conjuntural, que é um movimento que surge devido a uma demanda específica e tem um curto prazo. Por exemplo, as manifestações sobre o preço da passagem. Aquela manifestação foi algo incrível. Porque assim, uma manifestação sobre passagem, um debate sobre residências, um debate sobre PTU, um debate sobre políticas públicas, e se tornou o berço do movimento conservador atualmente no Brasil. Independente de quem seja a favor do conservadorismo,
Mas foi uma coisa curiosa, porque era alguma coisa contra o sistema, ou seja, um negócio fascista, independente do política que tiver acima, tá? É coisa contra o sistema que se tornou um negócio mais conservador possível. Mas, para vocês terem uma ideia, o movimento de passagens foi o quê? Foi aquele mês, né? Foi um mês, parece. Eu estava na escola ainda no período. Foi um mês que as pessoas se concentraram para protestar sobre o aumento absurdo de passagens. Aqui em Recife teve muito e várias capitais também. Lá na Argentina, quando eu fui, foi um período depois desse aumento de passagens. Meio que a passagem era 50 centavos, subiu para 70 centavos. Foi um quebra-quebra tão grande, tão grande, tão grande, que, assim, aumentou a passagem, mas eles foram obrigados a melhorar a estrutura. Aqui no Brasil é outra história. Mas, assim, mas pra vocês saberem que é conjuntural, ou seja, é por uma questão naquele ponto específico e isolado. Aí tem outro, que é estrutural, que é movimento que quer conquistar coisas a longo prazo. Por exemplo, movimentos que lutam pelo fim do racismo. O que foi o racismo? Foi um elemento criado, desenvolvido. Agora eu vou ter que a porta está aberta. Deixa eu fechar aqui, peraí. Ai, meu Deus. Só um instante. Pronto, assim vocês não ficam. Daqui a pouco o pessoal começa a passar aqui em casa e vocês vão ficar assistindo o passeio. Então, o racismo foi o quê? Foi um tráfico de pessoas. Pessoas com, curiosamente, com um tipo de pele, devido a várias questões, que impactou todas as pessoas que foram tragas, as pessoas que estavam no país e o país no todo. Então, o que eles querem? Eles querem que isso seja corrigido. Óbvio, não dá para devolver essas pessoas para o país que elas vieram. Primeiramente, porque muitas delas tiveram suas aldeias, suas tribos, suas comunidades todas destruídas. Entretanto, se deseja, ao longo do tempo, essa divisão social diminua, não existe se diminua. Diminua, que é o quê? Políticas de valorização e preservação da vida negra. E eu estou me mexendo demais. Sim, valorização e preservação da vida negra. Principalmente preservação devido à violência, já que como são pessoas que historicamente trabalham mais em questões braçais, se expor, sair de casa, diferente de pessoas brancas que a maioria fica em escritórios, eles estão mais expostos à violência. E, claro, a marginalização que empurra as pessoas à violência. Então, entendi que o movimento não é só por um ponto, por exemplo, a passagem, mas é uma série de itens que a longo prazo vão se transformando para esse grupo em comum. Tá entendendo? Eu gosto quando vocês botam sim, porque eu sei que eu estou indo caminhando para um lugar legal. Pronto. E é aí que se encaixam os movimentos sociais. Aí outro fato importante, que aqui diz no slide que vocês vão ler depois, é que os movimentos sociais podem ser favoráveis ao governo vigente. Basta apoiarem as mesmas lutas com as quais os governos se identificam. O que nós temos hoje? Nós temos um movimento conservador, porque o governo atual é de uma ideia conservadora, independente de direita e esquerda, tá? É uma ideia conservadora. Que detalhe, conservadores não diretamente estão ligados com a direita, tá bom? Porque conservadores também podem dialogar com ideias progressistas, quando bem entenderem. Vai continuar. O que temos agora? Movimentos conservadores, que é o quê? Movimento armamentista, movimento militar, movimento falando sobre. Eu quero entender como é que você está numa democracia e luta pela ditadura, mas todo mundo tem direito de se expressar. O movimento pela ditadura, os movimentos contra a identidade de gênero, movimentos também. Qual era o outro, meu Deus? Antivacina, educação doméstica, mas educação doméstica o homeschool, não educação familiar. Assim, existem movimentos para todos os lados, todo mundo pode participar de um movimento, e é importante que você se identifique de algo. Torcidas organizadas, querendo ou não, é como se fosse um movimento. As pessoas se unem para um prol.
E, por sinal, muitas torcidas organizadas dialogam com vários movimentos sociais. É onde eles se organizam, onde eles debatem e tudo mais. Atualmente, ainda estamos numa capa do comércio do futebol, principalmente por causa das emissoras. Entretanto, a base das torcidas organizadas são de movimentos sociais. Eles têm uma ação social ali. Claro, tem várias outras coisas embaixo, mas é o ponto importante a se observar. Aí, atenção, o movimento social é diferente de manifestação espontânea. Manifestações espontâneas acontecem, por exemplo, em estádios de futebol, olha o que eu falei. Quando um grupo grande de pessoas está reunido por um objetivo em comum, mas não se conhece e não defende os reais. Ou seja, está bem explicadinho aqui para vocês quando vocês forem olhar. Aí, características do movimento social. Temos algumas, mas as principais são ideologia, projeto e hierarquia. Que é o quê? Ideologia. A ideia central de todo mundo. Geralmente é a igualdade entre todos. A igualdade entre classe, a igualdade entre gêneros, a igualdade entre raças, a igualdade entre... Na verdade, não é bem igualdade, seria uma equidade em questões econômicas. Isso é o ponto central. A ideologia é a ideia máxima de tudo. Aí, o pensamento ideológico que guia e auxilia a articulação dos grupos sociais em prol do mesmo movimento. Isso significa que vai todo mundo ser unido? Não. A esquerda brasileira é um ótimo exemplo disso. Por exemplo, nós temos o PDT, que ele é centro-esquerda, lembra-se disso. PT, centro-esquerda, lembre-se disso. PSOL, que também é centro-esquerda, é um pouco mais para a esquerda, mas é centro-esquerda também. Esses três, as últimas eleições, eles desejavam se unir. Desejavam fazer uma chapa única para poder se lançar as eleições. Entretanto, mesmo ligados à mesma ideologia, aí que é o segundo característica agora, o projeto deles não se batia, porque cada um tinha uma direção diferente de como fazer. Que eu explico aqui embaixo, que é projeto. É um movimento social que contém todo e qualquer objetivo e reivindicação do grupo. É um dos pilares que motivam a organização de um movimento, servindo como pauta das demandas da sociedade. Ou seja, a pauta desses três partidos não se encaixou, independente do que aconteceu. Então, o que acontece? Todos os três, mesmo com a mesma ideologia, não compartilhavam das mesmas pautas. É o que a gente tem em vários movimentos. Por exemplo, o movimento feminista. Nós temos o movimento feminista branco, que é, digamos, o original, que são de mulheres brancas, burguesas, que também queriam votar. E nós temos o movimento feminista das mulheres negras, das mulheres trans, das mulheres indígenas. Por quê? Esse desmembramento é porque as outras mulheres viam que tinham pontos, tinham pautas, embora a mesma ideologia, tinham pautas que não eram as mesmas. Então, seus projetos de pensamento para a igualdade como se diz, se ramificam. Porque as lutas das mulheres negras é de um jeito, a luta da mulher indígena é de um jeito, luta da mulher trans é de outro jeito. As prioridades, exatamente. Nem questão só de prioridades, mas vamos supor, as mulheres trans, que eu vou falar delas mais à frente, elas têm uma necessidade muito grande de atendimento ginecológico, diferente das mulheres cis, que são as mulheres cis são as mulheres que nasceram, vamos supor, com vagina e se identificam com o gênero feminino. As mulheres trans, não. São pessoas que nasceram com outro sexo, porém se identificam com o sexo feminino. Já já Diego chegou. Oi, José! Então, vamos lá. Enquanto as mulheres cis já conseguiram atendimento ginecológico, apoio, acompanhamento, luta gestacional e tudo mais, as mulheres trans ainda estão tentando encontrar ginecologistas que atendam elas. Entende? E principalmente homens trans. Porque, querendo ou não, como eles têm ainda, né, a vagina, independente da cirurgia ou não, eles precisam ir. Então, ainda tem aqui um hospital, que é o Hospital da Encruzilhada, que ainda é um debate de como abordar essas pessoas, quais são as melhores perguntas para não serem tão invasivos, como fazer o toque dos corpos. Então, são pautas diferentes. Lembre-se, é atendimento ginecológico. Enquanto as mulheres, mesmo com toda a violência obstétrica, ginecológica e tudo mais, as pessoas trans
mesmo sofrendo também a violência, é diferente. Então, alguns pontos as pautas se batem. É o ideal? Não, mas ocorre porque somos uma sociedade plural. Somos várias pessoas em vários movimentos. Deu para entender, né? Só dei um exemplo. E agora, hierarquia. Muriçoca chata. Que a organização hierárquica de movimento social pode ser centralizada ou descentralizada. Olha aí as ramificações. Apresentando um ou mais líderes. É extremamente importante que os movimentos sociais verdadeiramente organizados tenham uma cara, principalmente para a abertura de diálogo com o Estado. O que é hierarquia? São os representantes do movimento. Em movimento feminista negro, nós temos Angela Davis. Vocês conhecem ela? Com certeza não, né? Eu tenho. Ah, não, não tenho. Meu livro tá com Léo. Léo mesmo. Não, José, porque deu um bug aqui, mas o slide já tá no grupo. Então o pessoal tá abrindo lá para acompanhar. Agora vocês só vão ver meu rosto. Lindo. Sim, Angela Davis, ela é uma referência feminista. Ela foi perseguida pelo FBI, ela participou dos Panteras Negras. Agora ela tá bem velhinha, porém extremamente ativa, porque ela fala do feminismo, principalmente o feminismo das mulheres negras, quando elas lutavam para existir, e das mulheres negras e pobres. Ela tem uma frase dela no livro dela, Raça, Gênero e Sociedade, que é assim: quando uma mulher branca ganha algo, só ela ganha. Porém, quando uma mulher negra, pobre, ganha algo, toda a sociedade ganha. Porque o direito que atinge ela vai atingindo todas as outras camadas acima. Quanto a mulher branca, quando atinge ela, esse direito não desce. Então, os direitos devem primeiro trabalhar de baixo, ou seja, as pessoas mais necessitadas, para irem evoluindo até as camadas superiores. É fantástico esse livro dela, né? Professora, Oi? como é o nome do livro? É Raça, Gênero e Sociedade. Eu posso deixar um resuminho para vocês. Sabe a post que eu faço? O link com a aula e os links que eu vou unindo a aula. Vou separar para vocês. Vou anotar aqui, cadê? Que aí eu Obrigada. não esqueço. Raça, Gênero e Sociedade. Livro caro, por sinal. Ela esteve aqui, parece que foi em 2018. Ou foi 2017? 2018. Ela esteve aqui. Já sempre ela vem para o Brasil, porque ela é uma referência tão boa que o Brasil utiliza ela. A América Latina toda. Por sinal, tem isso. O feminismo tem um debate entre as feministas norte-americanas e as feministas da América Latina e Caribe, porque nós temos pontos diferentes de vida. Tá vendo? Li muita coisa. Mas vamos lá, agora vamos para os tipos de movimentos sociais. Sim, quem tem dúvida, se vocês minimizarem esse aplicativo, eu fico falando, vocês conseguem escutar e acompanhar pelo slide, tá bom? Aqui, tipos de movimentos sociais. Aí, os movimentos sociais podem ser classificados de acordo com seus objetivos. Então, possível separá-los em três tipos diferentes. São eles: movimentos reivindicatórios, em que focam as ações de exigência de questões de cunho imediato e de curto prazo. Geralmente lançam a mão de pressão pública para forçar instituições a modificar dispositivos e instrumentos legais, buscando favorecer seus objetivos. Sabe o que acontece isso muito? Algum assassinato que comove o país. Agora, recentemente, que teve aquele menino, João Vitor, que caiu do prédio, que a patroa não cuidou dele e tudo mais. Teve um movimento, principalmente o movimento negro, da valorização da vida preta. Porque no mesmo período que ele morreu, teve outros meninos que morreram também. Claro, cada um de uma causa. Para você perceber que o negro não morre só de uma causa, morre de várias. Esse menino foi abandono, realmente foi um abandono que aconteceu. Outros foram de bala perdida, outros foram de repressão da polícia. Então, é um movimento reivindicatório dali, de uma necessidade. O que acontece muito nesses movimentos é pessoas indígenas, que, vamos supor, eles têm o terreno deles, que terra indígena não é uma coisinha pequenininha, não, é uma coisa imensa, porque eles não vivem nosso sistema de lote, eles têm terra, que, ou seja, encontram com rio, encontram com montanhas, encontram com plantações, é uma coisa muito grande mesmo.
Sim, tratam o negro como coisa ruim mesmo. Tratam, na verdade, como um estorvo. O negro como um estorvo. Sim. Aí temos os movimentos políticos, que buscam influenciar as camadas da população a participar diretamente das decisões políticas, com o objetivo de garantir transformações de cunho estrutural na sociedade em que estão inseridos. Ou seja, leis. Geralmente, assim, é um movimento que luta. Deixa eu lembrar uma lei. Ah, das domésticas. As das domésticas são das mulheres negras. Por quê? Precisavam realmente de leis para essas mulheres. O cuidado. O cuidado nunca foi valorizado ou capitalizado. Então, não tem por que ter muitas questões políticas. Assim, essa é a ideia, né? Não atingir muitas questões políticas. Então, o movimento para atingir e trabalhar sobre as empregadas domésticas foi um momento muito longo, de muitos anos, para garantir esses direitos. E pode dizer que é um direito muito básico, simplesmente ela tem horário para entrar, horário para sair, almoço, o direito a ticket, a passagem, INSS, se ela dormir, ou seja, trabalhar como ela, trabalhar a empregada doméstica como uma funcionária mesmo, não ser um agregado da casa, porque é muito lindo, né? Você faz parte da família, porém você vai ficar longe da gente. Você não pode comer nossa comida, você não pode beber nossa bebida, você não pode nem ir com a gente, nem ter foto. Mas foi um movimento político que foi trabalhando para poder atingir as leis. E elas conseguiram, tanto que agora tem a lei das domésticas, que, por sinal, muitos sociólogos trabalham que o início da queda do governo Dilma foi por causa disso. Assim, né? A questão global da esquerda, do PT e tudo mais. E movimentos de classe, que tem como objetivo alterar a organização social, também as relações entre as diferentes camadas da sociedade. Que é isso aqui? Luta para políticas públicas. Também leis, mas não só as leis, mas assegurar que a lei continue existindo. Eu botei uma imagenzinha dos trabalhadores sem terra, o MST, famosíssimo durante muitos anos. Por quê? Alguém tem ideia de como é o MST? Mais ou menos, professora. Então fala aí, chora. No meu tio, ele participa desse movimento. Hum, Aí ele me explicou assim as coisinhas básicas. Eu não sei nem se é cabível, mas ele falou que era assim. Esse movimento verificava um terreno que não estava pagando imposto, que estava atrasado, que estava com bastante coisas erradas. Aí ele invadiam essa propriedade assim, que estavam erradas e começavam a construir casas para eles e essas coisas assim. Só não sei se é isso mesmo, mas foi o que ele me pronto. passou. Meio que seu tio, assim, explicou, um pouco encagado, mas explicou como é que é o sistema. Ele, assim, existem terras, acredita, no Brasil tem mais casas do que. Não, peraí. No Brasil tem mais casas e terrenos do que pessoas desabrigadas. Querendo ou não, isso é um negócio ilógico, né? Como é que tem mais casas e terrenos do que pessoas? E isso acontece também nos Estados Unidos e em algumas outras cidades que não tem essa política pública. Aqui tem, mas finge que não tem. Tem pessoas, sabe ligado aquela pessoa que tem um terreno em outra cidade, uma cidade litorânea e tudo mais, e não usa, não constrói nada, não vende, não aluga, deixa só esse terreno lá. Então, o que eles fazem? Eles negociam, vão nessa terra, usam, faz como fosse uso de capião. Mas a maioria das vezes eles negociam, tá? Eles falam, olha, essa terra aqui que você não usa, a gente pode ter como utilizar? Pode. Então, eles vão lá, cuidam da terra, plantam. Por sinal, o MST é responsável por a maioria, no caso, das plantações que não usam agrotóxicos. Gravem essa notícia, porque com certeza devem comentar em alguma coisa. Eles fazem esse uso dessa terra. Usam, moram e tudo mais. E o que o fazendeiro faz depois? Simplesmente toma. Porque o fazendeiro não fica pagando imposto. É uma verdade, viu? Muito fazendeiro só nega imposto. Não paga imposto, não cuida da terra, fica lá autolado, jogado e tudo mais. E na Constituição você não pode construir uma casa, eles constroem. E o que ele faz? Começa a briga, em que os fazendeiros começam a tomar essa terra. Vamos supor,
Ele antes estava cuidando do gado e tinha aquela terra lá parada. Aí agora ele viu que não, vou usar essa terra. Então ele começa a invadir e fazer essas pessoas saírem. A mesma coisa que eles fazem com as pessoas indígenas, por sinal. Deu para entender? Sim, ô professor, é como se dissesse, eu vou emprestar essa terra para você cuidar dela, plantar e quando eu precisar eu dou um chute na sua bunda e tá tudo ok. É É mais ou isso? menos isso que ocorre. Não é o Inclusive, certo, também não é o ideal. é Mas inclu... assim, um acordo para cederem a terra. Agora, tanto que o MST vai lá, recorre, luta, pega uma documentação de cedimento de terra e eles utilizam. Eu vou Hum. deixar um link para vocês sobre cada movimentozinho para vocês lerem. Uma resumida, não tem bronca não. Mas acontece muito isso. E também o MST não luta só pela terra. Que o pessoal acha, ah, mas é pela terra, para se enriquecerem com terra, todo mundo virando, alugando tudo mais. Não. Tanto quanto eles recebem uma terra, eles não podem vender. Eles simplesmente têm que viver pela. Tanto que eles fazem muita plantação de subsistência. Tudo que eles consomem é tudo que eles plantam. É, seja cenoura, abacate, tomate, tudo mais. Por isso que eles são tão bons em agricultura. E isso pega muito pessoas do campo rural. Porque eles estão ali, trabalham naquela terra, ficam anos e anos trabalhando naquela terra e ninguém fica. Tiago está com problema na internet dele. Ô professora, Oi. inclusive o assentamento se localiza lá em Goiânia, na antiga usina Maravilha. Ah, Ele falou que, vamos dizer que ele tira, vamos dizer que 100% da plantação, que ele tira, vamos dizer, aí 40% ele paga para manutenção e o restante ele fica para ele. essa, essa ideia que o pessoal paga, na verdade não é paga, é meio que assim, aquele terreno é de todo mundo, então uma parte vai ficar para todo mundo, para alimentar as outras pessoas, e o restante você faz o que você quiser. Porque, vamos lá, ninguém vai conseguir plantar tudo. Vamos supor, um plantou banana, o outro plantou milho, o outro cenoura, o outro batata. Então, se reunir o que cada um plantou, tem como todo mundo ter tudo, e o restante todo mundo vende. Entendeu? É como uma ideia de equidade diante as produções e vivência. Entendeu? Quem mandou sim, ela tem que dar com sim. Como se originou esse movimento? Fala. Como é que ele se originou? Há muito tempo atrás, viu? Aconteceu assim, era como fossem micro-revoltas por ali, que eles começaram a se organizar. Porque na Constituição está lá que todo mundo tem direito à terra, tem direito a uma moradia. Então, se baseou nisso e começou a evoluir. Porque, assim, você basear literalmente como o movimento social cresceu é muito complicado. Eu vou botar os textinhos bonitinhos, só estou pincelando por cima. Mas, realmente, até eu não sei ao fundo quem foi que começou. Mas começou muito no período lá de Josué de Castro, que ele falava sobre a fome. Porque aqui no Brasil não tem por que ninguém passar fome. Porque a gente poderia plantar tudo no quintal de casa que daria certo. O movimento sem terra baseia muito nisso. Tanto que muitos indígenas são do movimento sem terra, porque eles querem lutar pelo direito deles de plantar. Porque muitas vezes as plantações deles são detonadas. Deixa eu ver aqui como é que originou o movimento sem terra. Direitinho para passar para vocês. Surgiu em 84. Aí tem uns trabalhos sobre a reforma agrária, que é Pronto, eu já justamente ia isso. Pegar perguntar se tem uma reformas. relação. É Oi? porque, tipo, eu já ia perguntar se tinha alguma relação. Eu vi a Muriçá cavando antes. Aí, tipo, porque eu sou do interior da Paraíba. Aí, tipo, vizinho ao município onde eu moro, tem um museu que foi a casa de João Pedro Teixeira. Eu não sei se você conhece, ou já ouviu falar. Sei. Aí, tipo, no todo Fundamental 2 eles sempre contaram muito essa história pra gente e tal. Aí, inclusive, porque eu tô estudando no IF, aí tem um pai de uma colega minha que era
líder do Movimento Sem Terra, e ele morreu. Aí, tipo, foi morto e matada mesmo. Aí eu queria saber por que tem tanto conflito? Hum. Por que tem tanto conflito em Pronto, relação a isso? aqui a origem. Programas onde, como o Proálcool, onde a lavoura de cana-de-açúcar foi estimulada. Milhares de trabalhadores tiveram as terras transformadas em canaviais. Aí, com isso, os camponeses se reuniram em 84 no primeiro Encontro Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, na cidade de Cascavel, no Paraná. Dali seria formado o MST. Aí, com a elaboração da Constituição de 88, 4 anos depois, foi declarado que as terras que não cumprissem sua função social deveriam ser desapropriadas. Olha aí. Por isso que eles, aspas, invadem fazendas. Porque se é uma terra desapropriada, o camarada não mexe, está lá jogado, então você pode fazer o uso dela. Ô, professora, Isso não é certinho. Oi. professora, infelizmente, Diga. essas lideranças, quando acontece essas coisas assim, essa desorganização, essas coisas assim desse tipo. No caso do colega que falou que o amigo foi morto por não sei o que mataram. Aquela vontade do poder, aquele. Vamos dizer que o mundo hoje está Não é vivendo. só isso. O que acontece? Muitos fazendeiros esperam a terra se valorizar. Aí vão lá e matam os líderes para ficar com a terra. Tipo, o que eu quero falar é que, infelizmente, Olha, tá. as pessoas que mais invadem terra são fazendeiros, que têm muita terra. Por quê? Eles fazem a terra aqui. Então, eles vão esperar essa terra se expandir. Vamos supor, eles não vão esperar as terras, eles vão expandindo a terra. Porque eles vai dando, pela própria lei, ele vai dando uso de capião pelas terras em volta da fazenda. Aí vamos supor que o governo precisa construir uma estrada que vai cortar essa terra ao meio. Vê quanto dinheiro ele vai ganhar de indenização. Ou vão construir uma fábrica e vão comprar um pedaço de terra dele, entendeu? Então, essa mesma lei que eles usam de capião é a lei que o MST se baseia também em ter o uso das terras. Ou, se- Isso ou também é seja, um problema. ou seja, o dinheiro é tudo, né? O dinheiro é tudo. Não é só o dinheiro, é a terra. Como Marx Sei não. falava, a partir do momento que o homem começou a privar o pedaço de terra, começou a desigualdade de classes. Deus me livre. Pronto, mas continuando, o MST é uma luta dos camponeses mesmo, e dos que não possuem terra, e principalmente a reforma agrária, que é você redistribuir a terra de forma mais equalitária entre as pessoas. Por quê? Para que tanta terra para gado? Quando a gente poderia usar essa terra para as pessoas morarem, fazerem sua agricultura de subsistência e existirem. Mas valendo no geral, depois a gente vai falar direitinho sobre a reforma agrária, vai falar sobre Josué de Castro e tudo mais. Continuando. Temos o movimento feminista, que eu já comentei com vocês. A terra é dinheiro. Temos o movimento negro. Eu vou deixar para vocês uma atividade que é bem legal, que é com Racionais MCs. Vocês gostam? Porque é justamente aquele álbum Sobrevivendo ao Inferno fala. Aquilo ali é uma obra de arte, gente. Não sei porque não é tão valorizado. Obviamente, porque não é valorizado aqui no Brasil, lógico. Mas aquele álbum é perfeito. Porque ele fala muito bem. Olha que esse álbum faz 20 anos. Acho que esse álbum tem a minha idade. Eu tenho 24. Esse álbum tem a minha idade, mas ele fala com perfeição como é que é a luta da vida negra e periférica no Brasil. Claro, eles falam de São Paulo, mas pode ser aplicado para vários locais. Porque, como diz a senhora, é em moda ser negro, porém você não pode ser negro. Pessoas brancas podem simplesmente usar da moda negra, da cultura negra, vestimenta, indumentária, mas os negros vistos são logo baleados. Principalmente aqui mais um dia sobre o olhar sanguinário do vigia. É falando justamente a questão do preso. Porque quando uma pessoa preta vai para o presídio, independente do crime, que a maioria dos... Olha, 80% dos crimes se originam por questões de classe. Não sei bem classe. Se originam por questões de classe, desigualdades sociais e tudo mais, que as pessoas ficam na margem e precisam lutar pela sua sobrevivência.
E essas pessoas, quando são jogadas lá, elas acreditam, elas não conseguem voltar. Porque tem tanta residência no Brasil? Porque as políticas, as políticas sobre ex-presidiários, elas não funcionam, elas são muito poucas. O incentivo é muito baixo. E o preconceito é maior ainda, né? Tem até luta pelos presidiários para voltarem. Tem empresas que ganham muitos incentivos para contratarem essas pessoas, mas ainda é muito difícil, porque essas pessoas acabam voltando para a marginalidade. Claro, a questão das feministas é votar, ter direito, as questões raciais é para existir, não parem de morrer. Temos o movimento indígena, que é para literalmente existir, que como tem um documentário, vou linkar também, muito bonitinho. Esse eu quero que vocês vejam com o coração. Vou fazer uma atividade só por causa desse vídeo. Que são lideranças indígenas falando o quanto a população indígena até hoje é exterminada. As tentativas de extermínio. Até mesmo o corona foi um risco porque as pessoas que estão entrando em contato com eles, os madeireiros, por exemplo, estão trazendo corona. Eles podem não estar doentes, mas estão adoecendo os indígenas. E é uma preocupação muito grande. Porque como eles são sensíveis, não é que a saúde deles é sensível, mas questão de um vírus, eles não têm resistência. Então, imagina, sei lá, uma comunidade, que tem comunidades que tem 200, 300 pessoas. Imagina um vírus bate dentro dessa comunidade. Vai matar todo mundo. Até porque tem vários indígenas que precisam sair do grupo para poder ir trabalhar e retornar, então eles podem adoecer. E como eu já falei para vocês antes, eles não podem ter os mesmos tratamentos que nós, até porque o organismo deles funciona de um sistema, funciona de outra forma, por causa da alimentação, da cultura, da resistência, da genética e tudo mais. Mas eles falam o quanto várias e várias vezes tentaram exterminar eles. Temos uma ideia linda de Portugal, quando chegou, eram homens fortes, valentes, não eram. Os indígenas socorriam muitos portugueses morrendo. Eles ficavam 3 meses em mar aberto, com pouca comida. Quando chegavam aqui, os indígenas, se quisessem, afogavam todo mundo. Assim, uma água na canela. Mas não, eles socorriam, tratavam, cuidavam. E esse contato, essa troca, que eles adoeciam. E os indígenas, que eu falo muito, é a questão deles sobreviverem. Não é só mais a terra, não é só a questão da mulher indígena, não é só mais a saúde, é deles sobreviverem mesmo. Porque eles não são obrigados a viver no sistema capitalista. Porém, eles querem investir. As terras indígenas, elas são muito ricas. Não é questão de ricas de minérios, mas ricas de plantio e tudo mais. Então, o que os fazendeiros fazem? Invadem. Imagina, você está morando no bairro e do nada alguém vem com um trator e começa a derrubar todas as árvores, começa a tacar fogo em todas as casas. É isso que ocorre com eles. São 500 anos, 500 ainda, 520 anos de resistência indígena. Eles estão sobrevivendo porque apagaram as culturas deles. Então, vocês a minha virinha, apagaram a cultura deles, apagaram a língua, apagaram famílias. E o som está travando. Mas consegue me ouvir? Consegue. Sim. Apagaram tudo. Apagaram terras, apagaram familiares, apagaram ligações. Tem grupos indígenas que só agora estão conseguindo reafirmar a linguagem deles. Porque pegaram os poucos anciões que sobraram e voltaram a estudar. Que até aqui em Pernambuco tem os... Gente, eu esqueci. E tem os grupos. Eu vou botar tudo lá. Tem os grupos que estão fazendo essa luta. E já são 7h30. Eu só vou esticar 10 minutinhos, tá? Porque eu tenho que falar só de mais 2, 3. Tenho 4 slides que eu vou correr. Não, indígena e quilombola não é a mesma coisa, porque quilombola são pessoas originárias de escravos. Tá? Foram escravos que fugiram e conviviam numa sociedade. Tanto que é uma sociedade fechadíssima e também tem a mesma briga por causa de terra. É sempre briga por causa de terra. O Brasil é movimentado por briga por causa de terra. Continuando. Movimento operário.
Esse é o que mais nos atinge, porque os nossos direitos trabalhistas, também o direito de estudar, atinge aqui, mas tem um movimento estudantil logo embaixo. O que acontece? Como eu falei para vocês na outra período, em Marx, nós trabalhávamos, porém nossos direitos eram muito poucos. Qual a importância dos sindicatos? Os sindicatos se encarregavam desse trabalho de negociar com os patrões o cuidado com o trabalhador. Éramos, pô, os próprios sindicatos tinham plano de saúde, tinham clube. Pode ver que vários sindicatos ainda têm clubes, né? É o clube, tinham cuidado dos aposentados, das funcionárias gestantes, das crianças, tanto que tinham sindicatos que até tinham escolinhas. Por exemplo, o Sistema S veio em apoio dos sindicatos, pela luta. E lógico, né? Em políticas populistas. Então, qual a importância do sindicato? É garantir a nós um direito, o bem-estar no trabalho. O que aconteceu, que também foi um grande tiro do pé do governo Lula. Eles, obviamente, também era obrigação, mas foram políticas trabalhistas em que os sindicatos, aspas, não ficaram tão úteis assim. Por exemplo, a garantia do INSS da licença maternidade, a garantia do INSS da aposentadoria, a garantia dos direitos trabalhistas mais rigorosos, as negociações e tudo mais. Lembrando, sindicato é muito importante, participem dos sindicatos, participem das lutas, mas o que aconteceu? Foram políticas e que foram meio que dissolvendo um pouquinho os sindicatos. Aí muitos falam, no sindicato não faz porcaria nenhuma. Barra, você tá lá, você tá lutando, você tá procurando, você tá questionando, no sindicato todo mundo tem voz. E isso que parece muito. Aqui nós estamos agora, é o momento de desmonte dos nossos direitos trabalhistas, falando que o patrão vai poder pagar melhor você se diminuir os direitos. Mentira. Mentira total. Se o patrão pudesse pagar você só um copo d'água e o pão, ele ia reclamar do pão que estava dando para você. E a água ia ser cuspida. E ainda ele cobra se você beber essa água. É. Mas assim, nem que todo patrão seja ruim, mas estou falando no geral. Então, qual é a importância do sindicato? É a greve, a organização de greve. Não é todo jeito que você faz greve, não. Tem uma organização que a gente vai falar. São passeatas, as ações coletivas. Então, o sindicato tem essa questão do cuidado dos trabalhadores sempre unidos para seus direitos. Por exemplo, há 10 anos atrás, sei lá, vigilantes tinham certas demandas. Agora os vigilantes têm outras demandas. Por exemplo, uma formação profissional, para eles aprenderem a mexer em software de segurança. Entendem? Então, são várias questões que eles debatem e vão trabalhando com isso, no campo do trabalho. Aí, o outro movimento estudantil que estamos dentro, que é o quê? Principalmente a garantia do ensino público e de qualidade. Porque tem países que existe ensino público e é péssimo, como nos Estados Unidos. Existem outros países que existe ensino público e bom, porém pago. Não, existe público bom e porém pago. Aqui é a luta pelo público, sem ser público gratuito e de qualidade. Por exemplo, a carteirinha de estudante, o desconto. Elas são medidas meio que liberais, porém, eles observaram que os estudantes são um nicho interessante. Eu vou incentivar os estudantes a consumirem. Eu vou principalmente incentivar os estudantes a terem uma voz. E claro, como os estudantes serão os futuros operários, então, se eles se politizam, se eles lutam pelos seus direitos, por exemplo, estudo de bolsa, de qualidade de ensino, de professores e tudo mais, então eu estou lutando para uma manutenção para todo mundo, além de mim, ter uma boa educação. Atualmente está uma zona? Está. Atualmente tem muita panelinha? Tem. Uma dica para você, logo quando você entrar na faculdade, não entre no JS. Saia de perto de todo o movimento social. Viva a sua vida. Se você quiser se juntar, tudo bem. A amizade continua. Mas sai de perto deles. É sério. Mas a gente vai depois discutir quais são os pontos da UJS. Mas é um ponto muito importante, porque é a luta. Do que adianta eu passar e eu não consigo concluir? Que é um debate muito grande que tem. O movimento estudantil começou muito na ditadura, pela liberdade deles poderem estudar. Porque tinha muitos estudantes que sumiam.
Vamos supor, estudantes que se identificavam como comunistas, estudantes que eram, sei lá, estudantes de jornalismo, descobriam alguma coisa, ou sumiu porque... vamos botar esse aí com a fichinha. E daí você confirma. Sim. E muitos estudantes, vamos supor, eram filhos de alguém, primos de alguém, tinham livros que eles não queriam. Então, até mesmo alguns falam que se tivesse um caderno com a capa vermelha, um livro com a capa vermelha, tinham militares que iam atrás. Então, se intensificou muito na ditadura o movimento estudantil. Se enfraqueceu um pouco mais agora, mas ele ainda é muito importante. Assim, a gente reclama, mas ele tem importância. E o último que eu vou falar é o L, agora seria que vocês olharem, que é LGBTQI+, que um tempo era LGLS, evoluiu para LGBT, e agora é LGBTQI+, falta um A. Mas vamos porque tá aqui, né? Que são as lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexuais e mais que representam os outros. Ao invés de botar letrinha por letrinha, botou mais. Tchau. Que é o quê? Questões de sexualidade e gênero. Você poder ter direitos. Por exemplo, agora de homossexuais poderem se casar, homossexuais poderem dividir plano de saúde, INSS e tudo mais. O que que acontecia? Vamos supor que era um casal, eram dois rapazes que se casavam, viviam muito tempo juntos. Um deles morriam, a família aqui botou ele para fora de casa, nunca quis saber dele, esculhambava ele para todo mundo, até fingir que morria, ia lá e queriam retirar da outra pessoa que conviveu esses anos todos com o que morreu, com o falecido, tudo que a pessoa tem. Acontecia muito isso. Então, as pessoas lutaram para, sim, garantir o direito das pessoas se amarem. Tanto que, recentemente, acho que é 2 anos atrás, a conformação de família no dicionário Aurélio tirou essa história de pai, mãe e filhos e colocam todos aqueles que convivem no núcleo familiar. Casal não é mais homem e mulher, são duas pessoas em uma relação. Então, você vê que é uma besteirinha, porém, em processos, muitas vezes os juízes, estudantes de direito e tudo mais, vão ao dicionário para poder ler, para poder construir o argumento, né? Para poder favorecer seu cliente. Então, se eu mudo isso no dicionário, eu também mudo a longo prazo o entendimento de família, o entendimento de casal, o entendimento de casa. Então, é uma coisa pequena que mudou, porém, um pequeno que vai tendo consequências, e consequências muito boas para eles. Que é simplesmente o direito de você morar, poder viver, nem que seja, vamos supor, com casas, com adotar crianças, para adotar crianças, um ponto importante. A quantidade de crianças acima de 2 anos, a maioria mesmo são adotadas por casais homossexuais. Enquanto as crianças pequenininhas são mais adotadas por casais héteros, que eles procuram mais, né? Já os casais homossexuais, isso eu falo homem, homem, mulher, mulher, seja lá. Eles procuram crianças maiores. Porque fica mais fácil a adaptação e também a questão de relacionamentos. É simplesmente resumindo, é simplesmente seu direito de você estar assegurado de sua sexualidade ou não sexualidade, no caso dos assexuais, porque eles não sentem, eles podem até amar alguém, mas eles não sentem aquela necessidade pelo sexo. Não tem. E, ai, meu Deus, eu vou acabar no tempo certo. É o direito que você tem de você viver sua vida. Você não precisa alguém lhe interferir. No caso das lésbicas, não precisar de estupros corretivos, que acontecia, juntava 2, 3 homens, pegava a menina e fazia um estupro coletivo para que ela aprenda a gostar. Que é muito curioso, né? Durante toda a vida da mulher, ela tem que se preservar, ela não pode tocar. Agora, se ela for lésbica, tem que ficar levando um pênis para poder gostar. Ela tem o direito de se relacionar com outra mulher, tem o direito de ter um filho, e o filho ser o registro dela e da companheira dela. Porque família não é quem você está junto, por isso que mudou o dicionário. Família não é quem você está junto, não é quem você convive. Então, são duas mães, não precisa de um pai, porque existem duas mulheres ali. Pessoas trans têm o direito de existir. Eu vou falar bastante sobre o direito das trans, peraí que eu vou espirrar. Não, vou não. Das pessoas, direito de existir, de direito de ter um trabalho, de mudar de nome, de ser quem você quer ser. Teve uma grande explosão dos anos de 2006 para cá, isso eu lembro bem, por causa de várias políticas afirmativas.
Mas ainda tem muita luta, porque o que aconteceu? O capitalismo engoliu, sabe essas empresas que botam bandeirinha colorida? Tem umas que realmente têm bons engajamentos sociais, por exemplo, a Riachuelo, que contrata muitas pessoas trans, dá todo apoio, suporte e tudo mais, mas tem outras empresas que só faz a bandeira mesmo. Só quer o dinheiro das gays. Como diz a história, tirando dinheiro de viado, sapatão e tudo mais. Tem divas pop que fazem isso também. Mas é uma luta muito bonita, muito justa e tem várias coisas, por exemplo, de drag queens que existem. Bem, o Pick Money. Existem as drag queens que trabalham há muito tempo, coisa muito antiga, pessoal que veio de bichas pretas nos Estados Unidos para fazer as danças. Madonna também. Madonna é uma referência. Aquela que fez Marisol, Marimar. Toda vez eu esqueço o nome na hora certa. Assista o filme Priscila Rainha do Deserto. Tem uma foto dela aqui maravilhosa. Thalia. Thalia no México é um ícone LGBT, porque ela abraça as gays. E aí eu quero que vocês, agora é a hora do microfone, para poder encerrar a aula, que puder falar e tudo mais, eu quero pessoas que não falaram ainda. Meninas, vão ser juntinhas, eu quero conversar com vocês. O que nós podemos fazer na quarentena diante dos movimentos sociais? Porque fica muito, né? Nós não podemos fazer aglomeração até sair uma vacina. Nada de beijinho, nada de abraço, mas o que nós podemos fazer durante a pandemia pelas lutas sociais? Agora a parte que alguém fala. Isso, Moura. Nas redes sociais fazemos o quê? Eu posso fazer assim, eu vou criar essa pergunta no mural do Twitter. Assim, eu tenho um questionamento no Twitter, porque ele é muito bom, que ele é muito rápido. Tanto que a Primavera Árabe foi feita pelo Twitter. Contudo, ele acaba sendo muito raso. Isso dá várias interpretações erradas. Boa, Dani. Realmente, ensinar conceitos, transmitir conhecimentos, vale a pena. Só que eu tenho medo, não é que é medo, isso pode ser meio academicista, mas muitas vezes a pessoa lê um tweet, acha que aquilo ali resume todo o movimento e não vai atrás. O que serve o Twitter? A gente catar, olha, coisa interessante, vou pesquisar o que é, sei lá, movimento queer. Aí você vai lá e pesquisa. Só que não, tem gente que olha o Twitter, o movimento queer é isso, pronto, acabou. Isso, José, a gente aprender mais, a gente vê algo e aprender. Ver algo e estudar, avaliar. Aqui em casa mesmo, tanto eu sou mesmo. Eu tinha preconceitos, até hoje eu tenho certos preconceitos, mas eu me policio. Aí que está grande exercício de quem estuda ciências sociais. Você ler, você saber seu preconceito e se policiar. Lógico, com o tempo tem certos preconceitos que vão se quebrando. Mas o que você vê que você não consegue, você se policia, você já fica quieto na sua. E é um exercício que eu recomendo para todo mundo. Mas a gente pode ajudar a todos nós informando, que é a melhor forma que a gente tem. Por exemplo, a gente forma a nossa família, claro, aos pouquinhos, na briga nada dá certo. Mas nossos companheiros, nossos amigos, diante do machismo, diante do racismo. Se a gente vê alguma fala, por exemplo, racista, a gente faz, informar sobre os movimentos sociais, posicionar todas as redes. Isso, Vanessa, é bem assim. A gente vê um amigo falando racismo, a gente dizer, mas tu tá ligado que isso é meio chato, né? Tem gente que não se convence na primeira, normal. Mas na segunda, terceira vez, a pessoa já começa a ouvir. Também é o jeito como você conversa com as pessoas, como você puxa elas para um debate. Mas é isso mesmo, a gente ter sempre esse movimento de trabalho. Porque é um movimento eterno. De formiguinha, de um a um, de trabalhando e tudo mais. São 7h45 e eu terminei a aula. Parabéns! A Vitor Monguti fez para disponibilizar vários livros do DEB para estudos feministas, etc. Eu tenho um link. Bota lá no grupo, Dani. Pronto, gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu agradeço muito por vocês. Eu quero saber por que só 12 pessoas. Eu vou escolher o restante do pessoal. É sério. A gente tá pensando em fazer como fosse uma listinha de chamada pra gente ter um controle de quem tá vindo. Porque, querendo ou não, a gente tem que chamar mais pessoas. Se vocês conhecerem alguém, chamem pra gente. Porque aquela coisa, conhecimento tem que ser compartilhado. A gente tá aqui de graça para vocês. De graça, aspas, né?
A gente tá aqui por vocês, para vocês. Eu vou interromper a gravação agora. Tchau, tchau. Sim. Por vocês, para vocês.